Olá, meus queridos amigos e irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para a honra e glória do nosso amado Deus, aqui nós estamos mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje a gente vai para a 11ª lição desse ano de 2025, esse último trimestre. Estamos encerrando mais um ano para a honra e glória de Deus. E nós temos autoridade de dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é verdade? Mas, irmãos, a gente vem estudando nesse último trimestre sobre a vida de Josué. E aqui a gente vai ver o momento no qual eles estão vivendo na Terra Prometida. E é o tema para que a gente venha estudar hoje, no sábado 6 de dezembro, Vivendo na Terra Prometida. Bom, a gente tem aqui no livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 1, o verso para memorizar. E aqui diz o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E a gente vai entender o porquê que o verso para memorizar está aqui no livro de Provérbios e fala sobre justamente a fúria, a calma, a palavra ríspida que desperta a ira. O porquê que a lição ela nos traz essa passagem. Amados irmãos, se a gente vê aqui nessa figura que já tem aqui na parte sábado, a gente vê dois homens levantando um altar aqui de pedras, enquanto outros 4 estão ali com os braços cruzados, e a expressão é de, o que é isso? Dúvida, ou até mesmo raiva. Ao lermos o capítulo 22 do livro de Josué, a gente consegue entender o porquê dessa imagem. Sim, e o porquê também do verso para memorizar. E aqui a gente vê, depois do povo, a tribo de Ruben, de Gad, de Manassés do leste, ter ajudado todo o povo de Israel na luta, na guerra. Passou ali em torno de 7 anos se entregando, arriscando a vida, se ferindo para ajudar o povo a vencer as batalhas. Josué chega até eles e diz o seguinte, vamos ler juntos? Capítulo 22 do livro de Josué, no versículo 1. Então Josué reuniu o povo das tribos de Ruben, de Gad e de Manassés do leste, e disse: vocês têm feito tudo que Moisés, servo do Senhor, mandou e têm obedecido a todas as minhas ordens também. Versículo 3. Durante todo esse tempo, até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos israelitas. Vocês têm obedecido com cuidado os mandamentos do Senhor. Agora o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como havia prometido. Voltem para a terra que vocês conquistaram do outro lado do Rio Jordão, a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. E aí ele diz aqui, olha só o conselho: obedeçam com muito cuidado ao mandamento, à lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, Deus de vocês, façam a vontade dele, obedeçam os seus mandamentos, fiquem ligados com ele e sirvam com todo o coração e com toda a alma. Então, essas tribos, eles receberam essas palavras aqui de Josué, palavras maravilhosas. Olha, vocês foram 10, vocês foram maravilhosos, vocês foram fiéis, andaram nos caminhos do Senhor, e como a recompensa prometida lá por Deus, aqui vocês vão receber, certo? Então voltem para suas famílias, volte lá para a terra que vocês conquistaram ali, do lado do Rio Jordão, e se apossem dela. Gente, eles chegaram ali e construíram um monumento. Eles foram construir ali um altar para adorar o Senhor, para mostrar de que o Senhor estava com ele, para poder mostrar que eles eram servos do Senhor, que eles amavam o Senhor. E aí o que acontece? Os outros israelitas, ao verem eles fazendo esse monumento, o que eles imaginaram? Imaginaram que eles tinham se corrompido, que estava ali levantando um altar para adorar deuses, e não o Deus de Israel, Deus único, Criador do céu e da terra. E a gente já vê isso aqui no versículo 10, que diz o seguinte: quando chegaram a Gelilote, ao lado do Rio Jordão, as 2 tribos e meia construíram ali um grande altar que podia ser visto de longe. Versículo 11. Os israelitas das outras tribos ouviram falar disso e comentavam: escutem, o povo das tribos de Ruben, de Gad e de Manassés do leste construiu um altar em Gelilote, do nosso lado do Rio Jordão. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Amados irmãos, aqui já entra o verso para memorizar, aonde diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra rispa desperta a ira. Se eles tivessem ido ali, o que está acontecendo? Por que vocês estão construindo esse altar? E conversado numa boa, eles não teriam planejado, olha só,
Aqui a gente vê no finalzinho do versículo 12 que eles estavam reunidos em Siló para fazer guerra contra eles. Eles agiram sem saber do que estava acontecendo. Em seguida a gente vê essas tribos respondendo com carinho, respondendo com amor. Diz, olha, a gente está construindo isso aqui é para poder adorar a Deus. É para a gente mostrar que Deus está com a gente, que a gente está com Deus, que a gente adora somente a Ele. Mas, irmãos, quantas vezes a gente não passa por injustiça na nossa vida, não é verdade? Pessoas que nos julgam sem procurar saber o real motivo de tais atitudes nossas. Então, a gente vê que isso não acontece só na nossa vida, acontece na vida de outros também. Mas a gente tem que ter calma, a gente tem que deixar realmente o amor de Deus transparecer em nossas vidas. É nesse momento que a gente deixa realmente, que a gente prova, na verdade, que a gente serve a Deus usando a mansidão, usando a calma, usando a paciência, sabendo se expressar. É difícil? Isso, é difícil às vezes, é muito complexo, mas se a gente buscar em Cristo, a gente com certeza vai, diante dessas decisões precipitadas de muitas pessoas, a gente vai agir da forma correta. Amém? Então o convite desse estudo de sábado para nós é que a gente deixe de tomar decisões precipitadas, certo? Que a gente busque entender as situações que nos rodeiam, que a gente viva em unidade na igreja, certo? Que a gente não deixe a nossa mente ser afetada pelas intrigas. E isso a gente vai, aos poucos, exercitando no estudo dessa semana. De como a gente não deixar isso acontecer. E assim nos destruir os nossos. Então, meu convite, amado irmão, amada irmã que me assiste nesse momento, é que você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e continue conosco nessa semana que a gente vai estudar mais a fundo sobre a palavra de Deus e aprender como a gente dominar tudo isso através de histórias que foram reais na Bíblia. Sim, aqui é a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, inspirada pelo Senhor, e essas histórias, elas são sim, como a gente estudou nos estudos passados, mensagens para nós no dia de hoje. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Feche seus olhos, aí mesmo onde você está, e vamos juntos falar com Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigado por aqui nós estamos mais uma vez estudando da Tua Palavra. Queremos pedir sabedoria, discernimento, compreensão da mesma, todo momento que a gente tiver contato com ela, Senhor. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração e que a gente consiga proclamar as Tuas verdades ao mundo. Seja conosco hoje, amanhã e sempre. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.